Gente, boa noite, graça e paz, amém? Amém. Nós vamos iniciar nosso culto de estudo hoje, né? Nosso tema hoje é Maravilhosa Graça. E eu espero que a gente possa refletir sobre esse tema 2 semanas, tanto hoje quanto na próxima semana, tá certo? Vamos orar, pedir a bênção do Senhor para nossas vidas e vamos nos entregar ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, queremos agradecer por esta noite, por estarmos em Tua presença. Pedimos que o Senhor, meu Deus, nos ajude a termos olhos que vejam, ouvidos que ouçam, um coração que creia e que possamos sair edificados deste ambiente de ensino, que a Tua unção repouse sobre nós. Pedimos esta graça em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos lá. Graça. Quem seria Graça? Seria a nossa vizinha? Seria a nossa tia? Não, gente. Nós vamos ver o que a palavra do Senhor nos ensina sobre esse tema e eu espero em Deus que a gente saia daqui bem edificado sobre essa verdade bíblica que é um dos fundamentos da nossa fé evangélica. Vocês lembram que a Reforma Protestante, ela tem 5 fundamentos, né? E um deles é a graça de Deus. Só a graça de Deus. Nós falamos sobre esse assunto, nós conversamos sobre esse assunto, nós debatemos sobre esse assunto, mas nem sempre nós nos aprofundamos para tratar dele. E hoje à noite a minha expectativa é exatamente de nós refletirmos um pouco mais sobre a graça do Senhor. Graça. O que é graça? Graça é o favor imerecido que nos é ofertado por Deus através de Jesus. Então a graça, ela chega na minha vida e na sua vida através do Senhor Jesus. Certo? Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Então veja só, nós sabemos que a lei ela tem alguns objetivos. O principal deles é nos conduzir a Cristo. Nós já vimos em outro momento que a graça, que a lei é o aio. O aio era um escravo que tinha a missão de cuidar de uma criança, né, quando os pais morriam, até que aquela criança tivesse condições de assumir a herança. Então, Paulo diz que a graça é o aio que nos conduz a Cristo. Isto é, a lei nos mostra que nós somos pecadores, porque ninguém consegue cumprir os 10 mandamentos, e diante disso, nós entramos num desespero. Né? Se eu não consigo dar conta, né, quem poderá me socorrer? Jesus Cristo. Né? E aí é que a palavra do Senhor nos diz que a lei foi dada por intermédio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Se eu e você hoje recebemos a graça, é por meio de Jesus. Aí você diz assim, mas pastor, e antes de Jesus ter vindo ao mundo? Como é que a graça alcançava as pessoas? Porque as pessoas criam, não é, na vinda do Messias. Então, tudo converge para Jesus Cristo. É através de Jesus que a graça é manifesta de maneira plena para os homens, né, durante a história. A graça é o favor imerecido proporcionado pelo Deus que ama aos homens que o abandonaram. Então, vocês sabem que está escrito lá em Romanos 3:23 que todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. E a graça é o favor de Deus para conosco. É o favor imerecido proporcionado pelo Deus que ama aos homens que o abandonaram. A graça também é um investimento benéfico, preste bem atenção nisso. Toda a graça de Deus que chega a nós visa o nosso bem, certo? É um investimento benéfico, feito por Deus, que é bom, na vida do homem que não merece, por ser mau, visando o bem.
Então, o Deus que é bom favorece o homem que é mau, sempre pensando no bem deste homem. Então, quando Deus derrama graça sobre a sua vida e sobre a minha vida, é porque algo de bom Ele tem reservado para nós. E aí Ele nos favorece, Ele nos agracia. É o agir de Deus hoje, independentemente do agir do homem ontem, visando proporcioná-lo uma manhã diferente. Então, olha só. Deus derrama a graça dele sobre nós hoje, independente do que nós fizemos ontem. Pelo contrário, né, a palavra do Senhor nos diz até que onde abunda o pecado, superabunda a graça. Então, quanto mais a pessoa esteve longe dos caminhos do Senhor, mais a graça do Senhor, né, chega a esse homem. O agir de Deus independe. Lembre-se que Deus é um Deus proativo. Deus não é um Deus reativo. Deus não age a partir do homem. Deus age a partir dele mesmo. Nós vamos ver agora os fundamentos da graça, certo? Nós vamos ver, né, por que a graça chega à minha vida e à vida de vocês. Em primeiro lugar, por causa da pessoa de Deus. Deus, certo? Ele, em sua essência, é que proporciona que a graça chegue a mim, a você e a você. Em segundo lugar, o caráter de Deus. Então, os valores, né, os princípios que o Senhor tem, é que são fundamentos para a graça dele chegar à minha vida e à sua vida. A proatividade de Deus. Nós já temos falado sobre proatividade, e vocês sabem que uma pessoa proativa é aquela pessoa que age independente do agir do outro. Né? A pessoa que só age a partir do outro é uma pessoa reativa. Deus não. Deus é proativo. Então, na sua proatividade, ele faz com que a graça dele chegue aos seres humanos. Em quarto lugar, a bondade e a benignidade de Deus. Certo? Então, Deus é bom e Ele quer o nosso bem. Por isso, Ele derrama sobre nós a sua graça. Em quinto lugar, devido aos seus atributos, as qualidades de Deus. Né? Deus é onipotente, Deus é onisciente, Deus é onipresente, Deus é todo-poderoso, Deus é amor, Deus é justiça. Então, as qualidades, os atributos de Deus são fundamentos para a graça dele chegar à minha vida e à sua vida. E por último, a necessidade humana. Então, a graça, ela nasce em Deus, ela permanece em Deus e ele derrama para o homem, porque o homem precisa. Mas não é a miséria do homem, não é na miséria do homem que nasce a graça, mas sim na grandeza de Deus. Deus é bom, Deus é santo, Deus é misericordioso, Deus é amor, Deus é onipotente, Deus é onisciente, Deus é onipresente. E assim ele derrama, né, sobre o homem pecador a sua graça, que é o seu favor imerecido. A graça é a oportunidade, certo? Que mesmo sem merecer, grave bem essa expressão, mesmo sem merecer, recebemos de mudar. Quando você e eu mudamos, é pela graça de Deus. Melhorar, quando eu e você melhoramos, é pela graça de Deus. Pastor, e qual a diferença entre mudar e melhorar? Certo? Mudar, gente, refere-se àquelas práticas, aquelas condutas, aquela natureza que nós temos maligna. Então Deus nos muda. Ele nos faz novos homens e novas mulheres. E melhorar é porque nós já somos cristãos. Quando nós somos já cristãos, nós já nos convertemos, já temos uma vida diferenciada, mas a cada dia nós precisamos nos santificar. Então, a graça que recebemos nos ajuda a mudar, nos ajuda a melhorar, nos ajuda a usufruir. Gente, isso é tão importante. Vocês lembram da parábola do filho pródigo? Tinha o filho pródigo, né, que saiu de casa, que desperdiçou,
E tinha um filho pródigo dentro de casa que não usufruiu. Ele também desperdiçou, não é, o que era dele. Então, a graça nos proporciona usufruir, desfrutar. Gente, tem tanta coisa boa de Deus para mim e para vocês. E nós precisamos aprender a desfrutar disso. Nós precisamos aprender a curtir, né, o que Deus tem de bom para nós, certo? Isso nos fará mais parecidos com Jesus e abençoará os que convivem conosco. A graça, irmãos, ela não para em mim, nem pode parar em você. A graça de Deus, ela tem que alcançar aqueles que tiverem acesso a nós. Ou um acesso mais imediato, ou um acesso mais distante. Mas vejam, a graça de Deus, ela vem sobre mim, mas ela não para em mim. Ela tem que ir até outras pessoas. Porque assim como eu e você precisamos da graça, outras pessoas também precisam. Através da graça, o Senhor nos concede meios, condições e chances de refazermos nossa vida, apesar da nossa natureza pecaminosa. Certo? Então, o Senhor, Ele nos dá chances. Cada dia, gente, a graça de Deus é derramada sobre mim e sobre você. Cada momento é uma chance que Deus nos dá, né, de termos uma vida melhor. Vocês lembram que o Senhor Jesus disse que Ele veio para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. E isso é através de quê? Da graça. Porque a lei veio através de Moisés, mas a graça e a verdade vieram através do nosso Senhor Jesus Cristo. Quais são os destinos da graça? Em primeiro lugar, mudar a minha vida. Repita aí, pense aí. A graça de Deus quer, em primeiro lugar, mudar a minha vida. Em segundo lugar, quer mudar a vida de outros. Né? Tudo de bom que Deus faz por mim e por vocês visa também mudar a vida de outras pessoas. E em terceiro lugar, glorificar a Deus. A graça de Deus tem como objetivo glorificar o seu próprio nome. Quando somos agraciados por Deus, devemos render-lhe graças. Uma pergunta. Você é uma pessoa que costuma apresentar ações de graças? Deixa eu fazer uma pergunta para você. Hoje, quando você jantou, você agradeceu a Deus antes? Sabe, gente, às vezes nós estamos desatentos a esses detalhes. Então, quando você receber uma graça, você sempre deve retribuir com ações de graças, né? Com gratidão. Aqueles que convivem conosco devem sentir os reflexos da graça de Deus e para Ele serem direcionados. O Senhor Jesus disse que nós seríamos testemunhas dele. Então, quando a graça de Deus chega à minha vida e à vida de vocês, isso deve gerar um impacto na vida das pessoas que convivem conosco. E elas possam olhar para mim e para vocês e dizer assim, puxa vida, quem era fulano, né? Quem era Marcelo, quem era Sandoval, e olha o que Deus fez na vida deles. E isso deve, certo, levar essas pessoas também para Jesus. Já que nada que acontece na nossa vida é apenas para nós. Não é? A graça de Deus chegou na vida de Leninha, mas a graça não pode ficar na vida de Leninha. Tem que ir também para a vida das pessoas que convivem com Leninha. Não é? Nós temos isso, nós vamos ver que chama-se repassar a graça. E, gente, quando alguém recebe essa graça maravilhosa de Deus e repassa, Deus é glorificado. Né? Testemunhos vêm à tona. Quanto mais a graça se multiplica, mais surgem ações de graças. Olha esse texto aí, 2 Coríntios 4,15. Diz assim a palavra do Senhor: porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando-se, torne abundantes as ações de graças por meio de muitos, para a glória de Deus. Olha só, a graça de Deus multiplicando-se
torne abundantes o quê? As ações de graça. Quer dizer, quanto mais eu recebo de Deus, quanto mais você recebe de Deus, mais ações de graças devem existir em nós. E não apenas em nós, mas também por parte de muitos. Porque chega a mim, tem que chegar ao outro, e chegando ao outro. Quanto mais pessoas recebem as graças de Deus, mais ações de graças sobem ao trono dos céus. Então, quando você estiver num culto, meu irmão, não deixe de louvar a Deus. Nunca fique em um culto com a boca fechada. A não ser que você esteja com um problema muito sério. Mas sempre apresente ações de graças ao Senhor. E quando eu digo no culto, eu me refiro ao seu culto pessoal, ao seu culto doméstico, o seu KL, e ao seu culto congregacional. O louvor, gente, é uma manifestação de uma vida que está cheia de graça e tributa ações de graça. Pela graça, irmãos, nós somos salvos. Esse texto, né, é um texto clássico e isso, né, está bem nítido para nós. O apóstolo Paulo disse a Tito: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. O Senhor não quer que ninguém se perca, gente. Deus derrama a graça dele sobre todos os homens. Agora, o que os homens vão fazer com essa graça é uma responsabilidade deles, né? E escrevendo aos Efésios, Paulo diz: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Você que hoje serve a Deus, recebeu a maior graça que um ser humano pode receber, que é a graça da salvação. Sabe por que a salvação é a maior graça que o ser humano pode receber? Porque você pode receber outras graças e ir para o inferno. Você pode receber a graça de uma cura, morrer e ir para o inferno. Você pode receber a graça de uma casa, morrer e ir para o inferno, se você não tiver Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Então, meu irmão, quando você recebe Jesus como seu Senhor e Salvador, você tem acesso à maior graça que o ser humano pode ter. Certo? Então, eu e vocês somos privilegiados, né, por termos recebido essa maior graça, que é a graça da salvação. Mas nós vamos ver que, sendo salvos, como somos, graças a Deus, precisamos ter algumas posturas em relação à graça, certo? E essas posturas são determinantes. Eu e vocês precisamos saber como lidar com a graça de Deus. Receba a graça de Deus. Veja o que Paulo diz aos Coríntios: e nós, na qualidade de cooperadores com ele, também vos exortamos a que não recebais a graça de Deus em vão. Meu irmão, minha irmã, Deus tem derramado graça sobre mim e sobre você, mas nós não podemos receber essa graça em vão. Quer dizer, eu não posso receber a graça de Deus e usá-la de maneira inadequada, usá-la de maneira imprópria. Então, receba a graça de Deus. Lembra daquele exemplo que eu costumo dar do copo com água, né? Que a pessoa deve ser como um copo virado para cima, porque a chuva cai, né? A água da torneirinha cai e fica no copo. Então, receba a graça de Deus. Tem pessoas que estão como que o copo de boca para baixo. Então, elas recebem a graça, mas essa graça não faz a diferença que deveria fazer na vida delas. Segundo lugar, mantenha-se na graça. Uma coisa é receber, outra coisa é manter-se. O que é manter-se? É permanecer, é preservar, é guardar a graça. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça,
pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor. Então, você recebe a graça, agora mantenha essa graça na sua vida. Nós, há poucos dias, tivemos algumas chuvas na nossa região. Algumas propriedades receberam as águas, mas as águas foram embora. Por quê? Porque os donos dessas propriedades não tinham açudes feitos. Mas aqueles que cavaram açudes, as águas da chuva que chegaram foram retidas, foram mantidas. Então, eu e você precisamos ter um coração que não apenas recebe a graça de Deus, mas mantém a graça de Deus. Por isso que o autor da carta aos Hebreus diz: retenhamos a graça de Deus, pela qual sirvamos a Deus de modo agradável. Eu e você só vamos conseguir servir a Deus de modo agradável se a graça dele nos ajudar. É nele, irmãos, que nós vivemos, nos movemos e existimos. Vejam quantas coisas. Fortifique-se na graça. Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. É como se você fosse se alimentar, não é? De maneira que você tivesse consistência, substância, não é? Para uma caminhada. Tem aquelas comidas, gente, que são comidas que não nos dão substância, não é? Eu mesmo tenho muita dificuldade em comer pipoca, né? Porque pipoca enche a barriga, mas não nutre a gente, não dá forças a gente, certo? Então, a gente precisa de uma alimentação que nos dê sustentação. E aqui Paulo diz a Timóteo: tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça. Sabe, irmãos, nós precisamos nos fortalecer no favor de Deus. Não é na nossa força que nós vamos vencer, é na força do Senhor. Não é no nosso poder que nós vamos vencer, é no poder de Deus. Então, fortifique-se na graça. Você está atravessando alguma luta e você precisa de força, a palavra do Senhor diz: fortifique-se na graça de Deus. Não é? Chegue a Deus e diga: Senhor, eu preciso da tua graça, eu preciso do teu favor, eu preciso da tua sabedoria, eu preciso que isso derrame graça sobre mim. Fortifica-me, Senhor. Eu não mereço, mas eu preciso. Tem misericórdia de mim. Cresça na graça. Olha outro texto, né? Bem claro, gente. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Eu e vocês precisamos crescer na graça de Deus, crescer no favor de Deus, crescer na intimidade com Deus. Nós precisamos crescer, né, nessa dimensão. O homem que não conhece a Deus, gente, ele vive baseado na sua força, na força pessoal. Nós que conhecemos ao Senhor, vivemos baseados na força do Senhor. É o Senhor que nos fortalece. É o Senhor que nos fortifica. É o Senhor que nos dá condições. E aí Pedro está dizendo: olha, cresçam na graça de Deus. Não é? Vão mais fundo na graça de Deus. Não é? Ampliem o espaço para a graça de Deus na vida de vocês. Confirme o coração na graça. Não vos deixeis envolver por doutrinas várias e estranhas. Portanto, o que vale é estar o coração firmado com a graça e não com alimentos, pois nunca tiveram proveito os que com isto se preocuparam. Olha só, por que o autor da carta aos Hebreus está dizendo isso? Porque às vezes, irmãos, nós estamos querendo nos fortalecer ou no que comemos ou no que não comemos. No que fazemos ou no que não fazemos. E esquecemos de nos fortalecer na graça de Deus. Né? Confirmar o coração na graça de Deus. Não é porque eu sou bom, é porque Deus é bom. Não é porque você é bom, é porque Deus é bom.
Então confirme o seu coração na graça de Deus. Às vezes o diabo vai dizer para você, mas você não merece. E você tem que dizer assim, é verdade, eu não mereço. Mas o que acontece na minha vida não é por merecimento, é pela graça. É a graça de Deus. E não o que eu como, e não o que eu bebo, né? E não o que eu faço. Não. Se há alguma virtude na minha vida, se há alguma vitória na minha vida, é graças a Deus. Isso, gente, tira de nós o mérito. Tira do homem o mérito. Não é porque eu faço coisas boas que Deus me abençoa. Deus me abençoa porque Ele é bom. E aí eu faço coisas boas. Então, as coisas boas que eu faço são, na verdade, consequência e não causa. Espere na graça. Gente, olha, nós estamos vivendo um momento que o esperar na graça está bem forte. Porque às vezes nós estamos esperando em quem? Esperando no governo, estamos esperando num familiar, estamos esperando nos cientistas. Não, irmãos. Esperemos no Senhor, pois Ele pode usar o governo, Ele pode usar os cientistas, Ele pode usar a família, Ele pode usar quem Ele quiser, mas é nele, é dele que virá o socorro para nós. Pedro diz, por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai como inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Gente, isso é demais. Esperemos inteiramente na graça de Deus. Os veículos que Ele vai usar, os instrumentos que Ele vai usar, nós não sabemos. Uma coisa nós sabemos é que se alguma boa dádiva, se algum dom perfeito chega às nossas vidas, vem do Pai das luzes. Não é? O que chegou de bom na minha vida, na vida de vocês, é graças a Deus. E o que vai chegar, irmãos, é graças a Deus. Então, espera no Senhor, sem desistir. Isso é a frase de uma música antiga. Na certeza de que Ele não falha. Espera no Senhor. Confia no Senhor. Ele vai chegar, meu irmão. As pessoas podem dizer, mas, puxa vida, você até pode dizer, mas, pastor, olha, eu não estou nem como deveria estar. Mas, meu irmão, espere na graça. E diga, Senhor, eu não estou como deveria estar, mas eu quero mudar. Senhor, essa derrota que eu venho tendo, eu não quero ter mais. E eu quero esperar na Tua graça. Não depende da minha carreira, não é? Nem da minha força. A Bíblia diz, não depende de quem quer e nem de quem corre, mas de Deus usar a sua misericórdia. Isso é, gente, para encher o meu coração e encher o coração de vocês de paz, de alegria, de expectativas. Por quê? Porque o que vier, o que vai chegar para mim, para vocês, é pela graça de Deus. Então espere na graça de Deus. Como disse o salmista, todas as nossas fontes são em Deus. Todas as tuas fontes são em Deus. Desfrute da graça. Essa imagem aí, olha só, essa moça e essa mocinha, não é? A felicidade que elas estão aí nessa chuva. Desfrute da graça, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Meu irmão, desfrute da graça. Sabe, se Deus está lhe dando condições de comer melhor, coma. Se Deus está lhe dando condições de vestir melhor, vista. Se Deus está lhe dando condições de alcançar algumas coisas, alcance. Saiba desfrutar da graça de Deus. Porque nós somos justificados pela graça de Deus. E nós nos tornamos o quê? Herdeiros de Deus, irmãos. E co-herdeiros com Cristo. Você e eu somos co-herdeiros com Cristo do reino eterno. E tem coisas que vão chegar para nós.
Eu conheço pessoas que ficam se culpando porque podem ter uma vida mais tranquila ou podem comer uma coisa melhor. Não, irmãos. Faz parte da graça de Deus. Não é porque você é melhor do que ninguém, mas é porque Deus lhe favoreceu com isso. Então, se você pode usufruir, saiba usufruir. Lembram da história do filho pródigo novamente? Aquele filho que ficou em casa, ele não sabia usufruir como herdeiro. Quando o pai dividiu a herança em 2 blocos, o primeiro bloco ele deu ao filho mais novo, que foi embora. E o segundo bloco da herança era do filho que ficou em casa. Só que esse filho, ele passou a vida dele todinha como escravo e nunca usufruiu do direito de filho. Aí quando o irmão dele volta, ele fica chateado com o pai e diz: mas pai, o senhor nunca me deu um animal para que eu faça uma festa com meus amigos. Aí o pai diz: mas meu filho, tudo que eu tenho é teu. Na verdade, não era mais nada do pai, e sim daqueles 2 filhos. Só que um recebeu e estragou, e o outro recebeu e não soube usufruir. Você e eu somos herdeiros. E nós precisamos saber desfrutar daquilo que Deus nos proporciona. Reparta a graça. Servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Nós recebemos dons do Senhor. E esses dons nos foram dados, né, de acordo com a multiforme graça de Deus. As muitas formas da graça de Deus. Para um, Deus deu uns dons, para outros, Deus deu outros dons. Né? Para uns, Deus deu uns recursos, para outros, Deus deu outros recursos. Então, irmãos, sirvamos a Deus, né, como despenseiros da multiforme graça de Deus. E esse serviço a Deus, irmãos, sempre alcança o próximo. O serviço a Deus, ele sempre alcança o próximo. E Jesus deixa bem claro isso quando ele fala para os discípulos: olha, quem quiser ser o primeiro entre vocês, será o servo de todos. Então, os dons que eu recebo, que você recebe, os recursos que nós temos, devem alcançar outras pessoas. Isso é repartir a graça. Agora, faça o que eu estou fazendo. O que é que eu estou fazendo? Ensinando sobre a graça e com graça. Efésios 4:29 diz assim: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita o quê? Graça aos que ouvem. Como a palavra de Deus é maravilhosa, gente. O Senhor, né, nos ensina através do apóstolo Paulo que a nossa boca deve ser uma boca que anuncia graça. Eu creio que vocês ouviram a pregação, né, da pastora Rosa no domingo passado, quando ela falou sobre boas novas. Que nós somos mensageiros de boas novas. É isso, irmãos. É ensinar sobre a graça, é compartilhar a graça, é conversar com a graça. Paulo disse, olha, que nenhuma palavra que eu e você dissermos deve ser uma palavra torpe, uma palavra torta, uma palavra deturpada, uma palavra que faz mal. Mas unicamente, tudo que eu falar e você deve ter como objetivo o quê? A edificação. E o que é edificar? É construir. Conforme a necessidade. De repente, uma pessoa está precisando de uma palavra de exortação. E o que é exortar? É você aconselhar a pessoa de maneira que ela se levante. Certo? Outra precisa de graça, de correção. Que a pessoa está num caminho errado
e você precisa corrigi-la. Mas a Bíblia diz, corrige essa pessoa com graça. Não é? Outra está precisando de uma palavra de elogio. Outro está precisando de um ensino. E tudo isso deve ser com graça. Certo? Para quê? Para que haja edificação. Transmita graça aos outros através de suas palavras. Cuidado. E aqui eu quero concluir o nosso estudo de hoje. A semana que vem nós vamos continuá-lo. Cuidado. Ensinamentos errados podem nos separar da graça. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus. Olha só, gente, não é porque a graça de Deus está sobre nós que nós podemos ter uma vida no pecado. Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz assim: como viveremos no pecado, nós o que para ele morremos? Não é porque eu recebi a graça, eu recebo a graça, não é porque Deus tenha derramado graça sobre mim que eu posso ter uma vida pecaminosa, não. Pelo contrário, eu devo seguir a paz e a santificação, porque sem elas eu não verei o Senhor. E não posso ser faltoso, separando-me da graça de Deus. Não confie na sua força, não confie no seu dinheiro, não confie na sua influência, não confie nas suas amizades. Confie no Senhor, que pode usar o seu dinheiro, que pode usar a sua influência, que pode usar o seu conhecimento, que pode usar as suas amizades. Escrevendo aos Gálatas, Paulo também diz: não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Não anule a graça de Deus, certo? Não se firme, não se confie nas obras da lei. Não. A nossa confiança é na graça, é no favor, é na misericórdia, é no cuidado do Senhor. E também aos Gálatas, Paulo diz: olha, se de Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaíste. Irmãos, se você e eu queremos que agora a nossa vida, certo, seja baseada em rituais religiosos, em prática de boas obras, em comportamentos e não na graça de Deus, nós decaímos da graça. Paulo, quando escreveu aos Gálatas, ele falou com seriedade isso. Por quê? Porque existiam os cristãos judaizantes que eles estavam dizendo o seguinte, que se os cristãos gentios não se circuncidassem, não fizessem aquela operação de fimose, eles não teriam vida eterna. E Paulo fica irado, fica bravo. Paulo disse: olha, se vocês se deixarem circuncidar, vocês decaíram da graça. Não é a circuncisão e nem a ausência de circuncisão, mas sim o ser nova criatura. Então, se o fundamento da minha vida e da sua vida estão na graça de Deus, não podemos estar baseados nem em rituais religiosos, nem em comida, nem bebida, nem boas obras, nem em nossas virtudes. Sempre, irmãos, precisamos ter consciência que estamos firmados na graça. É na graça de Deus, é pela graça de Deus que eu e vocês estamos fortalecidos. Amém?